Boa noite, Rede. Estamos aqui na segunda tentativa para entrevistar a Madu, que é uma empresa que eu conheci há 3 anos atrás e a gente conversou sobre sustentabilidade. Agora, mais recentemente, eu fiz uma série especial com quase 20 posts que está aqui numa pasta da guia sobre mentoria, como é que a gente pode levar a sustentabilidade para dentro de empresas. Então, eu convidei a Madu para a gente falar se essas perguntas que eu formulei fazem sentido para as empresas e como que essas empresas realmente aplicam na prática essa minha proposta, né? Quais são as dificuldades, quais são os desafios, como que a gente adapta essas questões e esses exemplos para essas empresas menores. Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso, tá? E aí, se a gente tiver algum problema de conexão, porque a gente quer que vocês participem e tem aqui uma figurinha de perguntas, então sintam-se à vontade para fazer as perguntas. Oi, Nath, vamos lá. Oi, boa noite, vamos lá. Vamos. Eu vou pedir então para a Nath se apresentar, contar um pouquinho. Ela é uma jovem empreendedora, super jovem, porém a empresa dela já tem 8 anos, ou seja, ela já passou por um grande desafio de sobrevivência, que não é o que acontece aqui no Brasil. Geralmente muitas empresas fecham com 2 anos. E a Nath, uma jovem empreendedora, já está fazendo 8 anos de aniversário da Madu, então ela tem muita coisa para contar para a gente. Como é que ela conseguiu sobreviver, né, aos desafios desse mercado. Então, Nath, se apresenta, conta um pouquinho da Madu e aí a gente entra depois no script. Tá bom. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Natália. Eu tenho 28 anos hoje, comecei a Madu aos 20, então a gente já tem esses 8 anos de história. Antes disso, já era empreendedora, porque eu acho que quem é empreendedor realmente nasce com essa vontade de vender coisas que fazia. Costurei, porque eu sou formada em design de moda, então tudo que eu costurava eu tentava vender para as amigas. Eu acho que é uma vontade maior que você, assim, que você tem, isso é o empreendedor de, de, Vocação. de nascença, pra explicar a vocação, exatamente. Mas quando eu comecei a estudar moda, gostei muito, entendi que isso era realmente o que eu queria fazer para minha vida. Foi mais ou menos a época que eu parei de comer carne e vi que tinha poucas opções de bolsas no estilo que eu gostava, que não usassem couro. Então comecei a costurar algumas bolsas para mim, para as amigas. Nisso foi crescendo. Por mais que eu tenha Madu há 8 anos, somente fazem 4 anos que eu me dedico totalmente a ela. Então antes eu trabalhava em paralelo, eu tinha Madu. Então, tudo que eu aprendia nas empresas de moda que eu trabalhava, eu colocava em prática. Eu acho que esse crescimento meu profissional foi andando junto com o crescimento da Madu. Lá eu fui conhecendo fornecedores, eu via a metodologia que eles usavam para provar produto, para fazer o controle de qualidade. Então, tudo isso eu levo hoje para a Madu. Então, acho que é uma coisa importante. Por mais que eu sou nova, eu trabalhei um tempo no mercado, então me ajudou a ter essa experiência que também é muito importante, né? Para a gente errar um pouquinho menos com o nosso dinheiro, aprender um pouco mais com o dos outros, costumo dizer isso, que é legal de estar no mercado. E como eu já não como carne, comecei a estudar sobre sustentabilidade, comecei a enxergar que era um mercado crescente e também enxergar que o veganismo tinha essa necessidade de andar junto com a sustentabilidade, né? Ele tem isso no seu na sua raiz, por mais que não seja na prática, infelizmente no geral, né, no mercado, nem sempre a empresa que é vegana tem esse viés de sustentabilidade, eu acredito que é isso que o veganismo prega. Então, eu fui crescendo profissionalmente, fui estudando mais e nesses passinhos hoje estamos onde estamos. Muito legal isso que você trouxe, porque o veganismo, para mim também, como prática pessoal, foi uma transição mais profunda para a ecologia profunda.
E quando a gente olha para empresas, sustentabilidade significa reduzir riscos, reduzir o que eu faço de ruim. E o veganismo não é uma questão que a gente coloca, por exemplo, para as empresas. E, a meu ver, deveria ser. Eu, inclusive, já tive uma situação bem problemática com relação a isso, porque eu questionei e foi bem... foi um dilema ali, como eu posso dizer, a palavra fugiu, mas eu fui crítica com relação a isso, e isso é ecologia profunda, e as empresas, sabe, elas não querem chegar nesse ponto ainda. Então, é muito interessante essa questão que você colocou. Eu, inclusive, sugeri que alguns assim, conceitos do veganismo estivessem em questionários que a gente tem de impacto positivo, porque é Sim. ecologia profunda, ou seja, é além da sustentabilidade, além da redução dos riscos, sabe? É aquele negócio da gente falar, por exemplo, sobre bem-estar animal. Existe bem-estar animal? Será que existe bem-estar animal, esse conceito que as empresas usam? Eu estou pegando um ser, né, que a gente tem uma outra visão sobre os animais, que é um ser senciente, né, é um dado científico, né? A gente só está reconhecendo esse dado. E aí, a gente pega, explora esse animal sem o consentimento dele, porque ele não tem como ele consentir. Aí a gente explora muitas vezes com muito sofrimento. Vamos supor que a exploração seja com menos sofrimento, não quer dizer que não haja sofrimento, né? Porque ele não tem voz para reclamar. E aí ao final a gente mata, e, por exemplo, se você pega um boi, você usa mais do que 50 partes desse animal para fazer produtos. E aí, onde que é o bem-estar, né? Será que existe, né? Na verdade, esse é um conceito que a gente deveria aceitar, né, como consumidor. Eu acho bem questionável também isso. Eu acho também que eu não sou uma pessoa radicalista, convivo com pessoas que comem carne, sabe? Eu não sou, assim, uma pessoa radical nesse sentido em relação... Eu acho que cada um tem um chamado. Eu assistindo o primeiro filme que eu assisti sobre a crueldade animal, eu fui pega de uma forma, e eu assistindo com meu pai, e meu pai não foi pego. Então, assim, cada pessoa realmente tem um sentir diferente que eu acredito que vai mudar. E eu acho que o papel da Madu também é educar as pessoas, falar com amor, com carinho, para que as pessoas consigam absorver aos poucos. E a hora de cada um vai chegar, sabe? Eu penso mais ou menos assim, mas acredito que não existe esse conceito de bem-estar nesse cenário. Eu também reconheço, né, que eu acho. Eu reconheço que a gente está falando de um lugar e a gente tem, por exemplo, comunidades ribeirinhas. Como é que você vai falar para uma comunidade tradicional que sempre viveu ali, né, que tem as tradições, não se alimentar do pescado? Só que a forma como essas comunidades lidam com os animais é uma forma de sobrevivência. E não como a Sim, existe um respeito. É uma relação, né? Um relacionamento em que eles sabem até onde podem ir, né? É muito diferente que a gente ir no mercado e comprar peixe algo pronto ali. Que já é alimentado com soja transgênica. Exato. Eu acho que a gente... Bom, acho que isso aí dá uma outra live, mas vamos... Dá mesmo. Eu gostei para a gente fazer uma outra live, mas vamos lá. O meu convite para a Nath foi que ela visse a minha série de posts sobre mentoria para empresas com uma proposta que eu puxei dos indicadores etos. E aí eu queria que ela desse uma visão geral, porque são quase 20 perguntas, né? Eu até resumi isso num artigo, tá lá no sustentaoque.eco.br. Eu resumi, então, em 20 perguntas esses posts, né? E aí eu queria deixar mais aberto, então, para a gente aproveitar a conexão, que você falasse. Quando você olhou para tudo aquilo, o que você acha que foi útil? O que você acha que são coisas que são muito difíceis ainda para você aplicar na prática, né? E o que você olhou e ficou inspirada a fazer? Tá. Eu gostei muito de toda a série. São 30 posts, mais ou menos? São 20 posts, mais ou menos. 20, 20, tá, 20.
Eu gostei muito porque eu acho que você pontuou, assim, exemplificou empresas que fazem isso, cada uma dentro do seu segmento, que é o que eu acho também, né? Eu trabalho com moda, essa é a minha formação, é nesse meio que eu vou atuar. Por exemplo, achei muito interessante a embalagem comestível, achei muito interessante outros pontos, mas não tem como eu colocar hoje no meu negócio. Então, eu achei legal porque você citou vários mercados de atuação, então dá para o empreendedor que tiver querendo colocar sustentabilidade na sua empresa, colocar da melhor forma que ele preferir. E eu gostei muito também que você falou em pontos que eu não vejo muitas pessoas falando em relação ao social, que é como você trata o seu funcionário, como você, por mais que hoje, né, na empresa, somos eu e meu pai, que trabalhamos diretamente, e a gente tem terceiros e prestadores de serviço, então daí uma equipe chegar a umas 20 pessoas, contando com o contador, pessoal da oficina, o pessoal dos tecidos, enfim. Então, a gente, às vezes, se pega em algumas situações tendo que escolher entre o certo e o errado, tendo que escolher qual que é a melhor forma de... Então, em todos os momentos, você tem que lembrar que você é uma empresa que trabalha com sustentabilidade. Então, eu achei legal você colocar esses pontos para a gente, como empresa, se manter sempre atento. E o que eu achei que, para mim, hoje, é mais difícil de colocar em prática, realmente foram os indicadores do Ethos, é assim que fala? Ethos. Ethos. Porque eu sinto que a Amazon ainda não está nesse momento, né? Como se fosse para grandes empresas colocarem em práticas sustentáveis, que eu sinto que hoje a gente ainda não se adequa, então, por mais que eu achei uma leitura legal, para mim hoje ainda não fez sentido. Mais ou menos isso. Porque ali Responde. os indicadores Ethos, eles foram preparados junto com o Sebrae, pensando em empresas pequenas. Mas o cenário que a gente tem hoje são de microempreendedores individuais, muitas vezes empreendedores não tão micro, mas individuais ainda. Então, eu acho Sim. que é aí que você está falando, né? Fala, poxa, não tem empresa. Posso olhar para o meu fornecedor, como você falou, que construiu uma relação de fidelidade, de confiança com esse fornecedor. Tem um fornecedor que é mais importante que você visita, e aí você consegue olhar ali, mas ele não é seu funcionário direto, que é o que os indicadores éticos propõem. Então, isso eu acho que é uma questão interessante, mas o que os indicadores representam? Todos os meus posts, eles têm link com um indicador. A diferença é que eu mudei um pouco a forma de falar, adaptando para empresas ainda menores. Então, quando a gente olha para o Ethos, por isso que eu acho que é legal ter alguém para traduzir, né? Um consultor, alguém para dar essa mentoria. A gente traduz para a sua realidade. Então, por exemplo, quando eu te perguntei sobre gestão, né? Gestão é uma coisa que ninguém faz o link com sustentabilidade, só que ela é extremamente importante. Porque você falou agora no começo, eu aprendi a questão da qualidade, a fazer a gestão de qualidade dos produtos. Eu aprendi isso, trouxe para minha empresa. Gestão de qualidade tem uma ligação com sustentabilidade lá nos indicadores éticos, que é na parte de gestão. Uma coisa super importante que a gente sempre indica para os microempreendedores: separa o dinheiro da empresa do seu dinheiro. Isso é uma questão de gestão e ninguém nunca faz a relação com sustentabilidade. Então, tem algumas questões propostas ali que, de cara, a gente não conectaria com sustentabilidade. Então, essa é a ideia. É trazer, né, à luz coisas que, às vezes, a gente acha que não tem a ver, mas que vão ajudar a sua empresa a ser perene, né, a durar por mais tempo. E isso está conectado ali nos indicadores. Ali tem uma mistura de conceitos, né? E tudo vai depender muito do que vocês entendem por sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é uma construção coletiva também. Eu entendo, eu tenho vários critérios de sustentabilidade para mim, para minha vida. Quando eu vou numa empresa, não adianta eu levar os meus. Eu preciso entender ali o contexto
Então, é interessante você falar, por exemplo, qual é a sua visão de sustentabilidade. Eu entendo até, para mim, sustentabilidade vai daqui até aqui. Então, eu vou fazer daqui até aqui. E aí, né, é importante vocês falarem, né, por exemplo, desde quando a gente se conheceu, você vê que teve algum amadurecimento nesse conceito? O que vocês hoje entendem por sustentabilidade? Sim. Só para as pessoas entenderem, a gente se conheceu em 2017, né, Dan? É. Foi quando estava exatamente nesse momento de transição, saindo do meu antigo emprego e ficando com a Madu, com muito frio na barriga e me jogando. Então, durante esse período, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da empresa foi ir até o Sebrae e eles me passaram uma série de cursos e eu fiz a capacitação porque eu sou formada em design de moda, não tive nenhum tipo de formação administrativa, entendeu? Então a gente foi fazer todos os cursos de financeiro básico, marketing básico e a gente foi construindo assim os pilares da marca e foi quando eu entendi que putz, a sustentabilidade também é importante. E aí a gente começou a ter alguns sonhos de coisas que antes eu pensava que a sustentabilidade estava muito ligada aos produtos da Maduro. E no mercado de moda, por mais que a gente já tenha alguns biomateriais, ainda está crescendo, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente quer fazer algumas coisas que às vezes a indústria te limita. E aí eu ficava me sentindo meio frustrada, que eu queria fazer algumas coisas que eu não conseguia, mas eu comecei a olhar para o restante da empresa, né? Então, hoje a gente conseguiu de mudança que a gente fez também. A gente implementou o selo Eu Reciclo, que é uma atitude super simples, mas que faz bastante diferença. A gente tem hoje a embalagem zero plástico, tanto de loja, né? De evento física, como quando vende online. A gente não tem nada de plástico, até a nota fiscal vai no saquinho de papel, de pipoca, que foi de todos os testes, foi a melhor alternativa que a gente achou. Então, a gente também começou a focar em ter fornecedores tanto no Brasil, de tecido, de aviamentos, não vou dizer que são 100%, mas a grande maioria. E a gente começou a centralizar em algumas oficinas específicas. Hoje eu tenho 2 grandes fornecedores, porque é muito mais fácil de eu conseguir negociar, eu conseguir controlar, eu ter mais facilidade com esse fornecedor e também estar próxima. São dentro do setor facção, assim, né, de confecção, existem profissionais que falam que tem uma empresa, marcam com você, querem falar com o dono da marca, num café, para não estragar os funcionários. Quando você vai ver a confecção não existe, ele pega o seu desenho, espalha por algumas oficinas por aí, em que as pessoas não têm a mínima estrutura. Muitas vezes não são pagas, a gente paga para essa pessoa e essa pessoa não repassa. Já aconteceu também na Madu. Então, eu comecei a ter um cuidado muito grande com os meus fornecedores. E a gente foi colocando em prática essas outras atitudes para ter a sustentabilidade em vários setores da marca. A gente ainda está nesse processo que eu acho que, na verdade, nunca vai acabar, né? Desse cuidado de estar sempre olhando e revisitando e analisando. Mas, principalmente, eu acho que foi isso, essa mudança de achar que antes a sustentabilidade era o produto, quando, na verdade, são escolhas que a gente faz, né? Essas escolhas que vão tornar ou não nosso pensamento sustentável, e são muitas vezes coisas que a gente nem posta, que as pessoas nem sabem. Então, por mais que ao máximo a gente tenta ser transparente, que também é uma coisa muito importante para nós, o que eu entendo de sustentabilidade tem muito a ver com escolhas mesmo. É isso aí. E o que você não posta, de alguma forma, reflete. Eu não sei se você consegue mensurar isso, mas a qualidade, por exemplo, se você tem cuidado com o seu fornecedor, você não atrasa o produto para o seu cliente, Sim, né? sim. Se você tem cuidado com o seu fornecedor e tem algum problema de mercado, ele vai, a solução de vocês, ela vai chegar no seu consumidor de alguma forma. Então, a fidelidade, né, esse cuidado com o fornecedor gera também uma qualidade para o cliente que se torna fiel a vocês, né? Então, existe sempre um Sim. reflexo.
né? Acho que é interessante. E a questão da que você falou também, primeiro que nunca acaba, né? E segundo que a gente nunca vai estar na perfeição. Por isso que eu convido as empresas a começarem de alguma forma, independente, Verdade. ela não precisa colocar na comunicação, eu sou uma empresa sustentável. Porque ela nunca vai ser o suprassumo do 100%, mas ela pode É, colocar tudo o que ela faz. Olha, hoje a gente já consegue ter embalagens sem plástico, hoje a gente já consegue ter fornecedores que estão com a gente há muito tempo e eu garanto a qualidade do meu produto. Hoje eu garanto isso e aquilo. Hoje eu tenho um selo de compensação ambiental, que ainda não é assim o máximo que a gente gostaria de fazer, é o que temos hoje, mas já temos, a gente não tinha, já tem. Então, assim, muitas coisas, o que eu oriento as empresas é isso. Não fala que você é o suprassumo, porque ninguém é, né? Fala o que você faz e deixa o cliente avaliar se aquilo é suficiente para ele comprar a sua marca ou não. Né? Então, eu sou vegana, faço isso. Eu, por exemplo, você falou, eu dou preferência para fornecedores locais. Isso é super importante, é super relevante quando a gente faz, por exemplo, um cálculo de carbono, que é o que o mercado sim. europeu já faz. E a gente vai demorar muito para fazer aqui. Só as grandes têm dinheiro para fazer isso. Então, assim, o quanto essa empresa emite, né, de transportes de navio que são extremamente terríveis para o meio ambiente, por exemplo, né, mata zilhões de espécies ali, polui, faz barulho, quer dizer, causa um transtorno. Então, assim, se eu escolho local, eu tenho, além de gerar economia local, eu também estou evitando impactos ambientais que ninguém conhece, né? Então, isso eu achei muito legal, você tinha falado. Tem algumas questões que também não se aplicam a Madu, que estão nos meus posts, porque a Madu não tem equipe, né? Então, essa questão, por exemplo, tem um canal para um funcionário denunciar um assédio. Ela não tem equipe, então ela não tem essa demanda, né? Mas uma coisa Uhum. Mas interessante e Dani, que está ligada depois que eu vi Desculpa, depois que eu vi os seus posts em relação a isso, eu até pensei que a gente tem, por exemplo, uma loja física em que a funcionária não é minha funcionária porque o espaço não é meu. Eu faço parte de um espaço que é o balance da minha irmã. E aí eu pensei, seria maravilhoso se a gente tivesse realmente um canal de denúncia, porque eu não estou lá todos os dias. Então, mesmo eu não tendo uma equipe enorme, eu lendo isso, eu já pensei que poderia estar fazendo melhor. Então, eu acho que esse é o ponto também, né, daquilo que você tinha dito. Só te contando, que deu um insight muito bom. Poxa, Dani, começou a travar. Dá um coraçãozinho. Gente, comentem aqui para a gente não ser bugada pelo Instagram. Mandem perguntas, comentários para o Instagram ver que sendo relevante aqui. Força. Mas eu tô aqui, Dani. Você tá um pouco travada, mas você tá mexendo devagar, assim, para deixar saber. Da. Poxa, que pãozinho. Tinha deixado um comentário aqui. Vocês têm estudo formal sustentabilidade.
aguardando. Voltou! Voltou para mim, Dani. Não sei como que tá pro pessoal aí. Eu não tô te ouvindo também, mas vamos tentar. Não, não tá indo? Então tá bom. Como que tá aí pra você? Tá travada?